Teve um dia que eu escutei uma pessoa falar um palavrão. É uma pessoa que, cara, eu considero de Deus. E assim, eu soltou aquele palavrão, fiquei escandalizado. E aquilo me gerou crise. Cara, uma crise forte mesmo. Era uma crise e eu cheguei diante de Deus e falei assim, Senhor, será que ela é de fato ou é de Deus? Cara, eu tô com minhas dúvidas. Senhor, eu tô com muita dúvida. Porque ela falou esse palavrão. Aqui me gerou uma crise, me gerou uma tristeza, uma crise gigante. E aquilo me deixou, cara, indignado, me deixou triste, me deixou, cara, com uma crise. E, cara, isso é muito interessante para poder refletir, porque quantas vezes a gente tem se incomodado mais com o pecado do nosso irmão do que com o nosso próprio pecado. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, diz: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Cara, muitas vezes a gente tem se incomodado mais com o pecado do outro do que com o nosso próprio pecado. Você fica indignado quando você peca, como você fica indignado quando você vê outro pecar. Porque, cara, eu fico indignado, triste, entro em crise por conta do pecado do outro. E quero falar pro outro, quero falar que o outro é errado, que ele tem que mudar, ao invés de olhar pro meu próprio pecado e ficar indignado com o meu próprio pecado. Se ficar indignado com o meu próprio pecado e dizer, Pedro, você precisa mudar. A gente fica mais indignado com o pecado do outro do que com o nosso próprio pecado. Cara, isso é ridículo. Isso é a maior hipocrisia do mundo. Qual que é a nossa dificuldade em enxergar a trave que está no nosso olho? A gente é pecador. A gente é igual a qualquer pessoa. O pecado do outro não deve incomodar mais do que o nosso próprio pecado. O meu pecado deve me incomodar mais do que o pecado do outro. Sabe? Sempre deve incomodar mais. Cara, eu sou mais pecador do que você. Eu sou mais pecador do que qualquer outra pessoa que eu conheça. Porque primeiro eu preciso de mudança. E se eu não mudo, talvez a outra pessoa também não vai mudar. Como é que eu cobro mudança se eu não mudo? Como é que eu fico indignado com o pecado do outro, sendo que eu não fico indignado com o meu próprio pecado? Cara, não tem lógica isso. A gente precisa começar a olhar para o nosso próprio erro, para o nosso próprio pecado e buscar mudança. E buscar ser mais semelhante a Cristo. Pare de cobrar o outro e cobre a si próprio. Para de apontar o dedo pro outro. E aponte o dedo para você. Aponte o dedo para você e fala, eu preciso de mudança, eu preciso de Cristo, porque eu sou podre, mais podre do que o meu irmão. E quem precisa de mudança sou eu. Meu irmão precisa, mas ele vai buscar a mudança dele. E eu busco a minha própria. Sabe? A gente precisa parar de focar no pecado do outro. Foque no seu. Foca no seu. Primeiro arranque a trave que está no seu olho. No seu. Não fique preocupado. A gente fica muito mais preocupado em tirar a viga que está no olho do irmão. Mas e a nossa? Sabe? Cuida do seu, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cara, é isso que Deus está falando para você aqui nesse versículo. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Não para menor, só cuida da sua vida, cuida do seu pecado. Não cuida nem do seu pecado, que cuidar do pecado do outro. Cara, acorda. Cuida do seu pecado, cuida da sua vida. É isso aí. Beijão.